Então, meu boa noite a todos mais uma vez. Espero que a gente possa ter uma noite de compreensão, uma noite de entendimento e que eu possa servir de instrumento para passar uma mensagem edificante, uma mensagem renovadora, uma mensagem transformadora, não por meus méritos, mas por mérito dos irmãos, que possam receber essa mensagem e acolhendo a cada um em suas necessidades em seu coração. Eu pensei que eu ia começar com uma música que fala de Jesus, que fala de viver a vida como Jesus vivia. É uma música bastante conhecida do padre Zezinho. Mas eu acho que depois da música que o Domingos cantou, ela se torna desnecessária, ela já está coberta, né? Porque o amor resume tudo, né? Às vezes vem com uma flor, às vezes com uma dor. Eu achei lindo esse verso, né? Às vezes, como que é o restante do verso? Como uma dor que promove? Passa pela dor que... Ela fala que fortalece alguma coisa... Isso, essa é a flor de perfume e beleza. E às vezes passa pela dor que fortalece, alguma coisa assim me chamou a atenção na hora da música. E representa bastante da nossa vida, né? A gente deseja uma vida de alegrias, deseja uma vida de realizações, mas às vezes é na dor que realmente a gente se transforma, né? Eu vou direto para a lição, depois a gente volta. Senão eu fico perdido aqui, eu me empolgo demais e não dá tempo. De sexta-feira é mais curto o tempo aqui. O relógio passa mais rápido. Eu vou falar um pouquinho sobre caridade. Vou falar um pouquinho, que eu acho que isso é uma matéria que, não obstante seja reiteradas vezes comentada, falada, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa em reflexão, ou pelo menos provocar um pouco de reflexão. Mas eu vou partir do texto que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é fora da caridade não há salvação, que esse é o capítulo 15, mas é o capítulo que vai falar que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mais especificamente, uma das lições sobre a beneficência. Minha mãe costuma dizer que são as lições mais bonitas do Evangelho. Continua pensando isso, mãe? Eu também concordo com a senhora. Não porque foi a senhora que disse, afinal é uma opinião respeitável, mas também me toca o coração. São as mensagens, de fato, mais bonitas, mais tocantes do Evangelho. E eu separei a primeira mensagem de Cáritas, e ela fala assim: chamo-me caridade. Eu sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e o coração angustiado venho vos dizer: ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secar todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães. Eu lhes digo ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir por proteger esse pobre, esse pequeno ser que não tomava num seio, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, envergonhados da sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho me fiz mendiga por eles. E vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso,
venho a vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes, cuja maceira está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede sem medo, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, o Espírito que faz essa lição, que considero uma das mais belas realmente do Evangelho, né? As reflexões que a gente pode, a partir dessa leitura, tirar, é o nosso desafio da noite. E eu vou fazer um convite aos irmãos. Às sextas-feiras eu tenho essa facilidade, né? No domingo tem bastante gente aqui e às vezes eu não consigo trabalhar dessa forma. Mas na sexta-feira, o público mais seleto, eu não digo reduzido, mas seleto mesmo, né? Ele possibilita que a gente interaja um pouco mais. Aí eu vou te perguntar, como que a gente poderia ver em Jesus? Jesus, todos nós admitimos como sendo o nosso modelo, como o nosso Senhor, como aquele que veio para ser o nosso condutor até Deus. Sabemos que Ele é o governador da terra, sabemos que Ele antecedeu a criação da terra. Ele era antes que a terra fosse. Ele era, portanto, antes que nós não sequer fôssemos. Ele já nos antecedia, Ele já era. E Ele vem desde sempre nos conduzindo a Deus. E a gente entende que Ele é o modelo. No seu evangelho, na sua história de vida, enquanto encarnado na terra, de uma forma missionária, de uma forma enviada que foi por Deus, autorizada a sua encarnação, Ele nos possibilitou o exemplo. E a sua lição maior foi, como na música que o Domingos nos propiciou, o amor. Todos sabemos disso, não é uma novidade. Todos conhecemos também várias passagens, várias parábolas, vários ensinos que ele nos transmitiu. E agora, eu quero provocar nos irmãos a lembrança. Façam, por favor, associações entre imagens que têm do Cristo e o tema da noite, caridade. Os irmãos são capazes de lembrar uma passagem do Cristo, um ensino, uma fala, uma alegoria, onde ele exemplifica a caridade? Fala alto. Marlúcio está falando ali no... O óbolo da viúva. Lembra da lição do óbolo da viúva? Ele estava lá no templo, né, nas portas do templo. Aí aparece uma senhora, ele está observando quem passava pelo gasofilácio. Essa palavra é linda. O gasofilácio é lindo. É difícil falar, mas é lindo. Nada mais era do que aquela urna onde se depositavam os valores para o templo. E ele observava que muitos passavam e deixavam grandes quantias em dinheiro da época lá. E ele viu uma senhora, a viúva, que deixou uma pequena moeda. E Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, disse: aquela deu o maior tesouro. Porque os outros passaram e deixaram do que era excedente, do que lhes sobrava. Ela deu daquilo que era o essencial. Aquilo que faltava às vezes para ela, ela depositou. Ali num gesto, portanto, de entendimento da caridade material,
ele faz um exemplo e ele louva a atitude daquele que dá para o outro aquilo que nem mesmo ele possuiria. Uma grande lembrança. Outra lembrança de caridade de Jesus. O bom samaritano, outra passagem. Outra lembrança, onde o samaritano, sem saber quem estava caído no caminho, doa do seu tempo, doa da sua moeda, doa da sua veste, do seu óleo, e dá todo o seu amor e atenção àquela criatura. E foi o exemplo da verdadeira caridade, o exemplo do amor. Lembrado também. Outra passagem de Jesus que fala de caridade. O filho pródigo, também o filho pródigo. Oi? Da mulher adúltera, gosto demais também, vou chegar nela. Filho pródigo, né? O filho pródigo, quando ele se retira do lar, ele pede a antecipação da sua herança, vai ao mundo, usufrui dos benefícios do mundo, vive a experiência do materialismo em toda a sua essência, se constata, se perde no exercício do materialismo, no desfrutar dos bens materiais, e de repente se dá conta que seu verdadeiro tesouro estava em casa. E volta e retorna ao lar e encontra o abraço do pai que o aguardava. Num gesto caridoso, lhe perdoa, considera que aquele filho, ao experimentar a vida, estava experimentando a si mesmo, estava se conhecendo, e retornava agora à casa fraterna, à casa do pai, simbolizando todos nós que nos perdemos em nossas escolhas e depois agora temos a autoridade, o direito de retornar à casa do pai e vamos ser acolhidos com igual caridade. A mulher adúltera, na passagem em que Jesus não faz julgamentos, na passagem em que Jesus não questiona a pessoa pelos erros cometidos, a passagem onde ele defende aquela que estava sendo julgada e agredida com um exemplo. Com a sua autoridade moral, ele faz com que os agressores pensem em seus próprios atos antes de pensar no ato do outro. Ele nos conduz, ele faz da sua autoridade a condução para que nós utilizemos de empatia e nos coloquemos no lugar do outro, sem julgar, um gesto de caridade moral, nítida caridade moral. Ressurreição de Lázaro, quando no desespero familiar, vocês estão me testando todas as passagens de Jesus, né? Quando no seu desespero familiar, as irmãs lamentando que o irmão estava desencarnado, Jesus volta, o encontra no túmulo e faz com que ele se levante, num gesto de amor pelo amigo, num gesto de amor pela família, que faz compreender os laços de família, que faz compreender o valor do amor, que faz compreender que a sua existência vale pelos relacionamentos. A amizade que tinha para com Lázaro, a amizade que tinha para com aquela família, num gesto onde ele mais uma vez doa de si, de suas energias, para trazer de volta ao despertar aquele irmão que lhe é tão caro como todos nós. Quando estamos mortos para a verdadeira vida, ou dormentes para a verdadeira vida, somos despertados pelo seu ensino, pelo seu amor, pela sua compaixão, e às vezes, reitero a música, pela dor. Às vezes pela dor. Pensando nisso, agora me ocorre que no início da frase, Caritas, o Espírito diz, chamo-me caridade e sou o caminho principal que conduz a Deus. O caminho principal, ou seja, há outros caminhos que conduzem a Deus, mas o principal é a caridade. Pode ser que pela dor nós também iremos a Deus, porque no momento do desespero a gente pode sim estar em conexão com o Pai. Mas para que aguardar esse momento se a gente pode usar a via larga da caridade? E a caridade, como Caritas diz, esse é o caminho que você pode ansiar. E ela fala no final da frase, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Quando encarnados estamos aqui no exercício da nossa liberdade que Deus nos concede,
de exercer o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, nós podemos escolher o bom caminho. Ninguém é compelido a fazer o mal, ninguém é compelido a fazer más escolhas. Se as fazemos ainda é porque ainda somos e estamos ignorantes. Mas o nosso objetivo, aquilo a que podemos visar, conseguir, é o exercício da caridade. Mais alguma passagem de Jesus que te chame a atenção sobre caridade? Jesus na cruz, caramba, esse é o auge da caridade, o seu momento final, depois de todas as agressões, depois de todo um caminho percorrido, onde ele se dedica aos irmãos, se dedica a nos exercitar o amor ao próximo, depois de tudo aquilo que ele mostra de fidelidade a Deus, ao seu compromisso encarnatório, depois de todas as agressões e ultrajes que nós fizemos por ele, nos momentos em que antecede o seu retorno à pátria espiritual, ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles ainda não sabem o que fazem. No exercício do perdão, ele exercita a caridade. Nos dá o exemplo de que a caridade maior para com os seus agressores, para com os seus ofensores. Como ele havia nos antecipado, ao nos ensinar a oração dominical, perdoa as nossas dívidas como perdoamos, como precisamos do seu perdão, né? Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos devem. Ali ele exemplifica: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Lá ele não nos julga, lá ele não lamenta, lá ele não diz que se vingasse ou que se fizesse sequer justiça, ele pede por nós o perdão do Pai, como um exercício supremo da caridade. São inúmeros, como a gente pode perceber, os testemunhos de Jesus da caridade. Do primeiro ato para a vida, quando ele multiplica o vinho, naquela festa, naquela boda, ele está exercitando a caridade em público, exercitando ou mostrando ao mundo a sua capacidade extraordinária de realização. Não no sentido de sobrenatural, como aprendemos com Kardec, mas sim extraordinária, por ser de fato diferenciada em sua qualidade e potencialidade. Mas ele, usando dos seus recursos de natureza, faz multiplicar o vinho, faz transformar a água em bom vinho, no melhor vinho servido aquela noite, num ato de caridade para com a família do noivo. Porque era uma grande ofensa faltar o vinho numa festa. Ali, atendendo ao pedido da mãe, que não sabia direito as consequências do seu pedido, ainda assim Jesus, mesmo dizendo que o seu momento não era chegado, praticava a caridade em prol de sua mãe e dos convidados e da família do noivo. Passando por todos os gestos da caridade material, alguns dos quais lembramos na parábola do bom samaritano, e também na multiplicação dos pães e dos peixes, por que não dizer? Porque ali ele estava preocupado com a multidão que o seguia desde longos dias. E ali, ele tinha o alimento a dar, a caridade material também. Ele usava dos seus próprios recursos psíquicos para fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele exercitava a caridade. Em todos os gestos em que nos educava, em todos os momentos em que conduzia, até no seu Calvário, quando foi, por exemplo, ofendido pelo soldado guardião e ele pergunta de uma forma caridosa, mas o chamando à responsabilidade: por que me bates? O que foi que eu te fiz? Naquele gesto, aparentemente, onde ele estava questionando um ato, ele estava praticando um ato de caridade. Ele estava chamando o soldado à reflexão dos seus próprios atos. E não é um gesto de caridade quando ensinamos alguém sobre as suas faltas? Sim, também o é. A caridade, portanto, vemos, tem múltiplas formas, múltiplas consequências. Da material à moral, da conduta, nos relacionamentos, ninguém está privado da potencialidade de fazer a caridade. Nada do que Jesus fez, nós podemos ou não podemos fazer. A dizer,
tudo o que Ele fez, nós também podemos fazer em diferentes dimensões aquilo. Se não podemos multiplicar ainda os pães e os peixes, podemos oferecer os nossos recursos materiais. Se ainda não temos o dom da cura, temos o dom do zelo, do cuidado, do afeto, do carinho. Se ainda não temos o dom da transformação, podemos nos transformar pelos nossos hábitos, vigiar e transformar os nossos hábitos. E assim como Ele, exatamente como Ele, estamos capacitados a perdoar as ofensas. Ninguém está, portanto, incapacitado de exercer o amor pela caridade. Este caminho que nos conduz de volta ao Pai. É assim que Jesus nos ensina, é assim que Jesus exemplifica, e é assim que seremos felizes, como aquela música que eu ia passar. Será que o computador está ligado? Tá, vou ver se dá certo. Vou passar e quem sabe eu termino com ela. Não está saindo. Está saindo pelo computador só aqui. Qualquer coisa a gente volta. Ela não está saindo daqui. Não, acho que é aqui, ó. Ela não está indo para o cabo. Aí, acho que é por aí. Agora começa a subir. O que é preciso para ser Vamos feliz? voltar. Vamos prestar letra na música. Ela é singela, é do Padre Pedro Zezinho. Eu faço aqui uma homenagem aos nossos irmãos católicos que, como nós, têm acesso aos ensinos de Jesus e sabem exemplificar também. Por favor. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Me perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim
sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Muito mais feliz. Meus queridos, isso está mais próximo de nós do que parece. Quando a gente menciona o nome de Jesus, parece que a gente se distancia. Ah, isso é para Jesus. Não. É possível a nós sonhar como Jesus sonhava, viver como Jesus vivia, trabalhar como Jesus trabalhava. Tudo que Jesus fez, nós podemos fazer, seja em dimensões individuais, coletivas ou familiares, mas nós podemos. É óbvio que Jesus faz universalmente, mas nós podemos começar a fazer por nós mesmos. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa energia, cuidar do nosso espírito. Por extensão, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, da nossa comunidade. E ao chegar um dia onde nós vamos também cuidar de coletividades. Podemos fazer o que Jesus fazia já. É o nosso compromisso, é a nossa possibilidade. Já alcançamos essa condição quando estamos aqui buscando um contato com a nossa espiritualidade. Outros irmãos, ainda na ignorância, estão vivendo a materialidade em sua mais profunda dimensão. E nós hoje já sabemos que não queremos isso para nós, portanto, estamos capacitados a amar, capacitados a perdoar, capacitados a cuidar do outro. Com a caridade, nós aprendemos o desprendimento, nós aprendemos a mudar o nosso pensamento. Saímos do pensamento egoísta e vamos para o pensamento da universalidade. Vamos, portanto, nessa ação, hoje, aqui e agora, exercitar a caridade. A caridade do pensamento, a caridade das nossas orações. Podemos juntos agora, nesse instante, em coletividade, erguer a Deus uma súplica. E agora o faço em súplica aos nossos irmãos em guerra. Aos nossos irmãos israelenses, aos nossos irmãos palestinos, aqueles irmãos que ainda não compreenderam a mensagem de paz que Jesus, naquele mesmo território, nos ensinou. Que Deus em sua misericórdia, que Deus em sua bondade, faça cair sobre aqueles nossos irmãos a compreensão, que nós possamos nos abraçar e pelos nossos pensamentos estar em contato com aquela região, não para dimensionarmos a destruição, as dores, mas para emanarmos o amor, para que nesses instantes aqui de Araraquara, do Portal da Luz, neste momento,
possamos estar em contato com os irmãos em desespero e, como o Espírito Caritas, falar em seus ouvidos: coragem, coragem, Deus vela por vocês. Deus, em sua bondade e sabedoria, quer o bem de cada um de vocês. Ainda que permaneçam na ignorância, os nossos irmãos poderão se transformar um dia. Você que está em dor, meu irmão, você que está agora em desespero, confie em Deus. Erga aos céus em súplica e em agradecimento, e o bom Espírito o acompanhará. Saia da sintonia da dor e entre na sintonia do amparo, da caridade e do amor. E assim, com um gesto simbólico da nossa oração, possamos transmitir àqueles nossos irmãos em guerra a compreensão e o diálogo, visualizando a paz, visualizando o entendimento, o diálogo, visualizando que cada um pode ceder um pouquinho para construir a paz da irmandade naquele território tão sagrado que foi pisado pelo nosso irmão Jesus. Que assim seja.